E aí, meu povo, beleza? Tranquilo? Sossegado? Gente, eu selecionei alguns exercícios para trabalhar um pouquinho o prisma, mais especificamente dois exercícios de área e dois exercícios de volume, tá? Para estar trabalhando. Quem quiser, anota, vai anotando, vai dando pausa tentando responder. E depois eu vou passar a solução mesmo e já vai ficando fácil, tá? Se você está assistindo o vídeo e não é inscrito, por favor, se inscreva. Vai ajudar um tantão. Vamos lá. Ó, o primeiro exemplo, ele é dado a partir da necessidade da fabricação de 10 mil caixas de sabão, com essas medidas aqui apresentadas aqui. 20 centímetros de altura, 40 de comprimento e 14 de largura, tá? E tá pedindo para calcular a quantidade em metros quadrados do papel para fabricar essas caixas, tá? A gente vai ter uma noção aqui, ó. A gente vai tentar planificar essa caixa da melhor forma. Então, a gente tem que, quando a gente planifica, é como se a gente pegasse uma caixa de papelão e abrisse ela todinha. Fica mais ou menos dessa forma aqui, tá? Lembrando, essa medida aqui, ó, é o comprimento, tá? De 40 centímetros. E a gente aqui agora coloca as outras medidas, tá? Tranquilo? Então, perceba uma coisa. Aqui a gente tem dois retângulos, para ser mais específico, dois retângulos de medidas 40 e 14, dois de 40 por 20 e dois de 14 por 20, ó. Tá? Então aí, gente, tendo essa visão, facilita um bocado, um tantão, a fazer o cálculo da área. Olha só, aqui a gente vai ter o seguinte: duas vezes cada um desses retângulos. Então, duas vezes o retângulo 40 por 14, duas vezes do retângulo 40 por 20 e duas vezes o retângulo 20 por 14. E aí a gente tem, desenvolvendo, colocando 2 em evidência, 2 vezes 40, abre parênteses, 40 vezes 14, mais 40 vezes 20, mais 40 vezes 14. Aí a gente tem que a área total, fazendo essas multiplicações, é dada por 2 vezes 560, mais 800, mais 280. Resolvendo o que está dentro dos parênteses, a gente chega em 1640. Consequentemente, a área total 3.280 centímetros quadrados. Mas olha atenção, a questão pede em metros quadrados, tá? Em metros quadrados. Mas antes disso, eu vou calcular pelo total de caixas que ele está pedindo, vezes 10 mil. Então a quantidade, vezes 10 mil, é dada por 32.800.000 centímetros quadrados. Transformando centímetros quadrados em metros quadrados, a gente vai ter que dividir isso e chegar em 3.280 metros quadrados, tá? Então, o que aconteceu foi que a gente transformou 32.800.000 centímetros quadrados em 3.280 metros quadrados. Beleza? Vamos aqui. Em um prisma hexagonal regular, a aresta da base mede 3 centímetros e a aresta da face lateral mede 6 centímetros. Qual é a área total? Bom, a gente vai utilizar a mesma ideia de planificação para facilitar a visualização. Professor, é obrigado a planificar toda vez? Não, não é obrigado. Eu faço isso para ajudar vocês, tá? Para ajudar na visualização do que a gente está fazendo, por que a gente está utilizando aquele determinado cálculo. Mas quem tiver facilidade em fazer direto, beleza, gente, tranquilo. Então vamos lá. Planificando, a gente tem uma imagem semelhante a essa aqui, tá? Onde todos esses retângulos aqui são iguais e a base superior é igual à base inferior. Mas antes, a gente vai calcular a área da base, tá? Levando em consideração que a medida do retângulo, que a altura do retângulo é 6 e a do hexágono 3 centímetros, levando em consideração que ele é regular, tá? Tem uma propriedade que diz que esse hexágono, que um hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Triângulo equilátero é aquele triângulo que possui todas as medidas iguais. Então, consequentemente, a gente tem o quê? 6 triângulos equiláteros aí, certo? Com medidas
iguais a 3. Para calcular a área de um triângulo equilátero, a gente utiliza a relação L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Perceba que eu coloquei A1 porque é a área de um triângulo equilátero. Desenvolvendo isso, a gente vai ter 3 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, 3 ao quadrado 9, repete o resto. Beleza. Só que, perceba, nós temos 6 triângulos equiláteros. Não vou chamar mais de A1, vou chamar de A6. A6 é igual a 6 vezes 9 raiz de 3 sobre 4, porque eu estou calculando a área dos 6 triângulos equiláteros, tá? 6 vezes 9, 54, raiz de 3 sobre 4. Simplificando por 2, a gente tem 27 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então eu achei a área desses 6 triângulos equiláteros, que é a mesma coisa que a área de uma base hexagonal. Ponto. Mas perceba uma coisa, nós temos duas bases hexagonais, a inferior e a superior. Então o que a gente vai ter que fazer? Pegar esse valor aqui e multiplicar por 2. Ou seja, a área da base, 54 dividido por 2, 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Aí a gente vai ter que ter cuidado com o seguinte, vai ter que lembrar do seguinte. Nós calculamos a área das duas bases, dessa base e dessa base aqui. Agora a gente vai ter que calcular a área lateral, formada por 6 retângulos. Então, eu tenho essa área lateral aí. Os retângulos têm medidas de 6 centímetros por 3 centímetros. Então, eu sei que a área lateral vai ser 6, porque eu tenho 6 retângulos, vezes 3, que é a medida da base de um deles, vezes 3, que é a medida é outra medida. 6 vezes 3, 18, 18 vezes 6, 108 centímetros quadrados. A área total, agora eu tenho que considerar toda a região, que a gente já calculou. Então, a área total vai ser a área da base mais a área lateral, 27 raiz de 3, que é a área das duas bases, mais 108. Se a gente levar em consideração que raiz de 3 é igual a 1,7, a gente chega que a área total é 27 vezes 1,7, mais 108. A área total é 45,9 mais 108, ou seja, a área total é 153,9 centímetros quadrados. Beleza? Então, a gente conseguiu encontrar a área total de um hexágono regular com essas medidas aí. Tranquilo? Beleza? Pronto, agora vamos ver alguns exemplos relacionados a volume, tá? Ó, deseja-se utilizar uma certa quantidade de cimento para construir uma laje, com as medidas apresentadas abaixo. Qual é a quantidade de cimento necessária? Então, largura 3, comprimento 4 e altura de 20 centímetros. Mas olha o cuidado que a gente tem que ter, é que todas as medidas têm que estar na mesma unidade de medida. Aqui está em metros, aqui está em metros, aqui está em centímetros. Então, ou eu transformo tudo em metros, ou eu transformo tudo em centímetros, tá? Vou escolher transformar em metros. Aqui, 0,2 metros. Aí a gente vai desenvolver. A área da base é 3 vezes 4, 12 metros quadrados, tá? A gente viu que para calcular o volume, a gente precisa da área da base e da altura. Então, a altura aí, nesse caso, pessoal, é 0,2 metros. Multiplicando, então, a gente chega que o volume é 2,4 metros cúbicos. Mas para ter uma noção, transformando em litros, a gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Consequentemente, 2,4 metros cúbicos é igual a 2.400 litros. Beleza? Vamos para o último exemplo. Sabendo que são gastos 0,96 metros quadrados de material para se montar uma caixa cúbica, qual será o volume dessa caixa? Não é me dado o desenho. O que a gente faz para facilitar? Faz o desenho. Desenha direitinho para ajudar na visualização. Então, aqui é o cubo. E eu não sei a medida desse cubo. Se eu sei a área total. Mas, ó, vou chamar de A, tá? Então, ó. Para facilitar um pouco, vocês vão entender, eu vou transformar metros quadrados em decímetros quadrados, tá? Então, 0,96 metros quadrados multiplicado por 100, eu chego em 96 decímetros quadrados.
Eu sei que a área de um cubo é igual a 6A ao quadrado, tá? Então, a área eu tenho 96 decímetros quadrados e eu igualo a 6A ao quadrado. Chegando aqui, ó. Desenvolvendo, aplicando a operação inversa, A ao quadrado é igual a 16. Então, o valor de A é 4 decímetros, tá? Aí eu tenho que volume é a área da base vezes a altura. A área da base é A vezes A ao quadrado. A altura é A também. Então, o volume de um cubo é dado por a medida do lado ao cubo, tá? Se a medida do lado a gente acabou de ver que é 4 decímetros, então o volume é igual a 64 decímetros cúbicos. Ou seja, eu tenho... o que é decímetro cúbico? Cada decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá? Então, isso aí é a mesma coisa de afirmar que essa caixa tem 64 litros. Beleza, meu povo? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Dá o joinha aí, vai ajudar um tantão. Beleza, então? Tchau, obrigado!